Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus aqui nós estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical desse quarto trimestre de 2025. Nós continuamos aqui com o nosso assunto geral, que é Gênesis. Desta feita, nós agora já entramos para um resumo da segunda parte desse livro. Chegamos à lição de número 11, com a história de Abraão. O nosso texto áureo, nesta oportunidade, está escrito dessa forma: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus capítulo 11, os versículos 8, 9 e 10. Para esta lição de número 11, eu apresento o nosso esboço com uma introdução. O primeiro tópico, a chamada de Abraão. O segundo tópico, a terra prometida. E o terceiro, a descendência de Abraão. E nós depois leremos a nossa conclusão. A nossa introdução, tendo completado o estudo da primeira parte de Gênesis, propomos encerrar o trimestre com uma análise resumida da segunda parte desse livro, em que o escritor inspirado relata como, após dispersar as nações, Deus se voltou para a linhagem de Sem e, a partir de uma de suas famílias, escolheu Abraão para se revelar particularmente a ele e a seus descendentes, e estabelecer com eles um concerto de salvação que eventualmente beneficiaria todas as famílias da terra. Aqui temos, portanto, as origens do povo de Israel, no relato da vida dos primeiros patriarcas, e começaremos analisando os aspectos mais importantes dos acontecimentos envolvendo a vida de Abraão. Aqui está, então, a nossa introdução. Eu não vou tecer nenhum comentário a respeito dela, já vou direto para o nosso tópico primeiro, e aí sim nós começaremos então a abordagem desta lição. Então vamos lá. Primeiro tópico, a chamada de Abraão, e nós vamos fazer a leitura agora desse nosso primeiro parágrafo, e uma primeira parte do parágrafo. Percebo vocês que eu já tenho aqui algumas marcações dentro do nosso slide para chamar a atenção, porque é nesse ponto aqui que eu vou dar alguns destaques para nós dentro desse primeiro parágrafo. Mas, primeiro, a leitura. Mesmo que Abraão, a princípio chamado Abrão, tenha sido um descendente da linhagem abençoada de Sem, e mesmo que ele pudesse ter conhecido a história dos seus antepassados piedosos, sua experiência espiritual mais profunda
teve início com a chamada divina registrada no capítulo de número 12, quando ainda se achava em Ur dos Caldeus, na terra de Sinar, onde habitava com seu pai e familiares, casado, mas sem filhos, e quando ainda se chamava Abrão, que o significado pai da altura. O futuro patriarca recebe uma revelação pessoal do Todo-Poderoso, na qual o Senhor o chama a uma terra desconhecida e promete abençoar a ele e seus descendentes, e através dele todas as nações. Em contrapartida, essa chamada envolvia uma renúncia, pois Abraão deveria abandonar tanto a segurança da convivência com seus familiares, como da própria terra do seu nascimento, para sair sobre a palavra daquele que o havia chamado, em uma direção a uma terra que lhe seria ainda indicada. Primeiro parágrafo aqui, primeira parte também, baseado, lógico, em Gênesis capítulo de número 12, em que nós temos aqui a chamada de Abrão. No meu destaque do material de classe para nós, no primeiro deles, a experiência espiritual, como nós já lemos aqui, Abrão, ele não era uma pessoa ignorante em relação a um Deus único, a um Deus criador, de forma alguma. Embora habitasse numa terra que era conhecida como uma terra politeísta, porém, ele, por certo, por ser da descendência de Sem, tinha o conhecimento a respeito do Deus Criador, mas precisava aí um aprofundamento na sua experiência espiritual. E isso vai se dar aqui com a chamada, e é exatamente aqui que nós damos a nossa ênfase. Se existe uma chamada da parte de Deus, é porque o Senhor nosso Deus, ele tem um projeto. E nós já estamos conversando com os irmãos, quem está frequente na escola bíblica dominical, nessa lição de Gênesis, as origens, tem aprendido exatamente isso aqui, que nós estamos conduzindo os irmãos, assim como também Deus o fez. Desde o primeiro capítulo de Gênesis, o propósito do Senhor, ele é mostrar que, primeiro, ele é um Deus que tem projetos, tem planos. O Senhor Deus, ele não trabalha de forma aleatória, não vai fazendo as coisas e observando como que essas coisas vão acontecer e vai fazendo ajustes pelo caminho, de forma alguma. O Senhor trabalha, então, repito, com projetos. Se ele tem projeto, tem planos, logo, as pessoas que fazem parte desse seu plano e desse seu projeto já são realmente escolhidas por ele, de modo que é só aguardar o momento oportuno de Deus para que essa chamada ela venha a se manifestar, ela venha a se dar, ela venha a acontecer, ela venha ao conhecimento aí físico dessa pessoa no mundo físico. E é o caso aqui de Abraão, que vai agora se aprofundar numa experiência maior com o Senhor nosso Deus. Assim, antes de continuar, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo de número 12, e eu vou fazer a leitura dos 4 primeiros versículos. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de
Arã. Feita essa leitura do texto bíblico que mostra para nós esse momento tão importante na vida desse nosso patriarca, que ora estudamos, a respeito dessa chamada propriamente dito, desse vocacionamento de Deus. Deus está vocacionando Abraão para ele vir fazer parte, ou tomar conhecimento do projeto, do plano de Deus que o Senhor tinha com ele. E esse grande projeto que o Senhor tem é torná-lo aí uma bênção para todas as nações. Continuando aí, na segunda parte do nosso parágrafo, bem podemos contemplar esta chamada sobre a mesma perspectiva do propósito de Deus ao chamar Noé para construir a arca, ante a iminência do dilúvio. Mais uma vez, o Todo-Poderoso começaria algo novo, não destruindo as nações dispersas pelo mundo, mas escolhendo um homem para ser o pai de uma nação especial. Primeiramente segundo a carne, mas também especialmente segundo o Espírito. Ou seja, de todos aqueles dentre os povos que andariam nas mesmas pisadas de fé do patriarca e assim alcançariam igual testemunho de terem agradado a Deus. Nessa segunda parte do nosso primeiro parágrafo, aqui também deixo marcadinho para vocês a respeito do propósito de Deus, aqui citado lá no caso Noé. Que Deus, ele tinha o propósito agora de trazer uma destruição universal, e ele então escolhe um homem para estar na presença dele. Um homem que se tornou justo por causa da fé. E é exatamente por causa do projeto de Deus, do plano de Deus que Deus tinha com Noé. Ele agora tem essa característica de ser reto, de ser justo e de andar com Deus. Andava com o Senhor e também ouviu a voz de Deus para um propósito, para um chamado específico, que no caso de Noé era o de construir a arca. Agora, Abrão, ele tem um propósito de constituir uma nação. A partir dele, Deus começa a agir, e a visão de Deus, o projeto de Deus é estabelecer no meio da terra uma nação. Agora Deus não terá apenas um homem ou uma família ali servindo a ele com integridade, com retidão, mas Deus vai começar a ampliar o seu projeto, começa a dar uma nova dimensão para o projeto dele, mostrando para os homens na terra o que realmente ele tinha já projetado desde o início dos séculos, desde a fundação dos séculos, melhor dizendo. E aqui nós destacamos em verde no slide aí para vocês, escolhendo um homem para ser o pai de uma nação especial. Está aqui. Hebreus capítulo de número 11 e o versículo de número 2 é um texto que fala a respeito da fé de homens do passado que andaram, que caminharam com o Senhor nosso Deus. Eu quero ler o versículo com vocês, de Hebreus 11, 2. Esse capítulo todo trata a respeito dos heróis da fé, mas o 2, conforme está aí destacado no material de classe, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela, quem? A fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abraão ouviu a voz de Deus, e olha o detalhe importante, não questionou, não pediu uma direção, não falou com Deus, não quis detalhe, nada. Ele simplesmente ouve a voz de Deus, conforme lemos o verso 1 do capítulo 12, e ele sai da sua terra. Primeiramente, se desloca do meio da sua terra em obediência
ao Senhor Deus, sem saber para onde ia e o que realmente o estava esperando, mas andava exatamente por fé, que é o que eu acabei de citar com vocês, de Hebreus capítulo 11 e o verso de número 1. Agora, no nosso segundo parágrafo desse primeiro tópico, do qual nós estamos tratando a respeito da chamada de Abraão, nós lemos: portanto, existem dois aspectos a se considerar na chamada de Abraão. Um deles é o da promessa concernente à redenção da humanidade, através da sua descendência, o que se cumpre plenamente em Cristo Jesus, o verdadeiro descendente que, através do seu sacrifício na cruz, reconciliaria judeus e gentios em um só corpo, para se fazer a bênção de Abraão chegar a todos os que crescem. Outro aspecto é do testemunho de fé do patriarca, pelo qual foi chamado amigo de Deus, e que se evidencia na sua conduta humilde, despretensiosa perante os homens, na sua perseverança e completa obediência divina, e na sua firme confiança nas promessas, mesmo diante das maiores adversidades e aparentes contradições. Quanto que nós podemos aprender aqui conforme o título da lição, a história de Abraão. Não é só uma história, não é verdade? Aqui é um grande testemunho e uma vida repleta de obediência que nos traz essas lições. O texto que eu li nos apresenta dois aspectos aqui que nós devemos considerar na chamada de Abraão. E aí eu marquei mais uma vez para você, professor da escola bíblica dominical, para você realmente, na hora que você estiver passando o material, se você tiver o slide, se você não tem a oportunidade na sala de aula de ter um material com slide, um projetor, marque no teu material, tá bom? Aqui na folha nós temos um material de classe. Eu, além de ter aqui o projetor com vocês, eu ainda tenho comigo aqui o meu material de classe, e a mesma marcação que eu tenho no slide, eu tenho no meu material de classe. Portanto, você pegue, marque aí no material de classe todas estas observações que nós estamos fazendo aqui. Desses dois aspectos, então eu marquei para nós não esquecermos. A primeira delas está até sublinhado. Um deles, qual que é? A redenção da humanidade. E através da família de Abraão, que seria um grande testemunho e uma figura perfeita aí de Cristo, que realmente é o verdadeiro descendente, e nós já vamos ler aqui um versículo que vai nos mostrar isso, e depois da referência dos versículos nós temos o segundo aspecto. Então nós temos um primeiro e agora o segundo, que é o testemunho de fé. Nós precisamos, na sala de aula, dar destaque para o primeiro e não nos esquecermos do segundo, de maneira que esse nosso segundo parágrafo, ele é um parágrafo muito importante nessa nossa lição a respeito da chamada de Abraão. Como eu já disse, quando Deus ele chama alguém, não é porque Deus olhou para essa pessoa na terra e essa pessoa ela era certinha, bonitinha, ela tinha uma moral bem certa. Não é por essa razão. Essa pessoa existe e vive já com propósito. Muitas das vezes, no viver, no caminhar da pessoa, ela nem sabe aquilo que Deus tinha, como é o caso de Abraão, que não tinha conhecimento, nem imaginava sequer aquilo que Deus ele tinha para realizar através da sua vida. Porém, a partir do momento que Deus se revela, esta pessoa aqui agora passa a ter conhecimento daquilo que Deus já havia desenhado para ela. Então, no pensamento de Deus, tal coisa já existe há muito tempo, ok? Então, pensemos dessa maneira. E agora, eu quero fazer
a leitura dos versículos que fazem referência ao primeiro aspecto que nós aqui destacamos a respeito da primeira, da humanidade, a redenção da humanidade, que se cumpriria plenamente em Cristo Jesus, com a sua morte na cruz. Então vamos ler a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 3, e o versículo de número 13 e 14. Preste bem atenção nesse versículo aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, tudo aquilo que Deus antes havia falado com Abraão, de que ele seria uma bênção e que nele seriam benditas todas as nações ou as famílias da terra, esta promessa, que depois se daria na sua semente, ou por meio da sua semente, aqui nós temos o conhecimento, pelo escrito de Paulo, que nós, quanto gentios, nós também fazemos parte desse grande projeto, que aliás, tal projeto de Deus, de tornar-nos também herdeiros da promessa, tudo isso acontece em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, para que a bênção de Abraão, ou seja, tudo aquilo que Deus falou para Abraão, chegasse também aos gentios por Jesus Cristo. Gentil, eu já disse em outras aulas e repito, é toda a nação, todo o povo que não fazia parte do povo judeu. Então nós temos dois povos distintos. Nós temos os judeus, que é a descendência carnal de Abraão, e nós temos todos aqueles outros que não descenderam da carne de Abraão, aí são chamados gentios. Mas nós já vemos que as promessas do Senhor não diziam respeito somente àqueles que eram filhos de Abraão na carne, mas sim àqueles que receberiam esta promessa, essa bênção pela fé, conforme está aqui no verso de número 14. Agora leia, acompanhe a leitura do verso de número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Paulo traz esse entendimento, traz esse esclarecimento para nós, como que é importante essa carta que Paulo escreveu à igreja que estava ali na Galácia, né? E aqui, voltando para Gênesis, e o Senhor fala de uma bênção, que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e ele também faz promessa à sua descendência e à sua semente. Paulo destaca aqui a descendência, a semente, a verdadeira, aquela que Deus ele estava visualizando quando falou com Abraão. Não estava falando dos seus filhos carnais. O Senhor Deus já estava falando de uma posteridade, sua posteridade no singular. E esta posteridade, conforme nós lemos o verso 16, é o próprio Cristo, tá bom? Então, verso 16, importante aí para você estar destacando na sala de aula. E aí o verso 26 até o verso 29,
porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Texto maravilhoso, esclarecedor. Por meio de Abrão, o Senhor Deus já estava mostrando, e tudo que Deus vai fazer por meio da família de Abraão, depois de Isaac e Jacó, e depois a nação de Israel, tudo isso aqui é uma figura que Deus está mostrando, apontando para a igreja, tá bom? Para a igreja. Ainda no material que nós acabamos de ler, que agora nós temos o segundo aspecto, é o testemunho de fé desse homem, que ouviu o chamado de Deus e se tornou amigo de Deus. Nós temos um texto em João capítulo 15, e o verso de número 15, e lá naquele texto, ou nesse texto, nós temos a fala do nosso Senhor Jesus. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15 e o verso 15, e Jesus disse para os seus discípulos: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Todos aqueles que andam com Cristo pela fé, por fé, estes aqui são muito mais do que servos. O próprio Jesus disse: não considero vocês como servos, mas como amigos. Isso está falando de proximidade, está falando de intimidade, de comunhão. Nós vemos que Abrão, ele foi chamado amigo de Deus, e de tudo aquilo que Deus estava projetando, de tudo aquilo que Deus estava fazendo, Deus estava compartilhando com Abrão, não escondia nada de Abrão, como também está aqui em Gênesis escrito isto. Deus não ocultou nada daquele homem com o qual Deus faria uma grande obra na face dessa terra. Por isso, esta expressão aqui, que o testemunho de fé de Abraão é Deus tê-lo chamado de amigo. E tudo isso aí se manifestou numa conduta humilde, despretensiosa perante os homens. Nunca buscou tal coisa, nunca brigou, batalhou, guerreou para alcançar tal posição. Não, isso foi dado pelo Senhor, foi escolha de Deus. Deus o elevou, Deus o levantou. Isso aqui é muito bom, quando o homem, ele é levantado por Deus, ele é colocado numa determinada posição pelo Senhor Deus, e não simplesmente porque quer. E nessa questão, quando realmente é vocacionado, é chamado por Deus, assim ele vai ter graça para ser perseverante e também ser obediente à vontade divina. A caminhada de Abrão foi uma caminhada fácil? Ele conseguiu obedecer a Deus, porque em tudo Deus foi favorável a ele. Deus abria todas as portas. Abrão não teve momentos de dificuldades, de adversidades, e por essa razão então teve tanta intimidade com Deus. Ora, nós vamos ver na história aqui de Abrão, que nesta lição nós estamos num resumo, lembrando disso, né? Num resumo, porque a história de Abrão não é para se estudar numa lição apenas da escola bíblica dominical. A história de Abrão caberia no nosso trimestre, mas agora, nesse momento, nós estamos focando resumidamente em alguns pontos. E esse ponto aqui
é importante. Obediência à vontade divina, firme confiança nas promessas, mesmo diante das maiores adversidades e contradições. Infelizmente, tem muitos hoje que não estão dispostos a pagar preço nenhum para ser uma bênção na presença de Deus. Querem ser como Abraão, querem receber promessas como Abraão recebeu, querem receber um testemunho da parte de Deus, assim como Abraão recebeu, mas não querem, infelizmente, ter a mesma jornada e a mesma caminhada de Abraão na presença do Senhor, mesmo tendo adversidades e as aparentes contradições. Por exemplo, Romanos capítulo 4, versículo de número 16 até o verso 22, portanto, é pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era da idade de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Aqui está quando o Senhor Deus diz para Abraão que ele teria um filho, e quando Deus fala que ele teria a sua descendência seria muito numerosa e ele não tinha filho, ele conversou com Deus, orou ao Senhor, perguntando exatamente a respeito disso, e Deus disse que do ventre dele próprio, do seu sangue, ele teria um filho que então seria o herdeiro das suas bênçãos, das suas promessas, das suas fazendas, e ele acreditou no Senhor, mesmo sendo de idade avançada, e mesmo tendo a esposa na situação que nós já conhecemos, já lemos e também conhecemos, não precisamos repetir aqui a situação de Sara. Mesmo assim, Abrão, ele creu, ele confiou na promessa de Deus, não duvidou em nenhum momento por incredulidade, sabendo que Deus é poderoso para cumprir com as suas promessas. Vamos seguir, muita coisa para falar, mas não dá tempo, né? Nós precisamos prosseguir aqui. Então, já fiz um resumo a respeito da chamada de Abraão, e agora partimos para o segundo tópico a respeito da terra prometida a Abraão. Vamos fazer a leitura do material de classe no primeiro parágrafo agora. Após a sua chegada em Canaã, Abraão é várias vezes informado por Deus de que aquela terra ser-lhe-ia dada em herança. Não naquele momento, de fato, nem ao próprio Abraão, pois a seu tempo ele seria recolhido deste mundo, como um peregrino e estrangeiro, mas em um futuro distante, aos seus descendentes, quando os povos que naquele tempo habitavam a terra, entre os quais se achavam os cananeus, tivessem se tornado, pelos seus pecados, indignos de se manterem nela, e os israelitas, como executores do castigo divino, pudessem então desalojá-los de lá
e habitar a terra das peregrinações de seu pai, ou de seus pais. Nós temos aqui nossa primeira parte do parágrafo, e eu quero fazer a leitura desse texto de Gênesis, de capítulo que nós temos. Eu vou para o capítulo de número 15. Eu quero escolher este para a gente fazer a leitura. Ele é um capítulo que em outras aulas eu já fiz aqui com vocês. Então vamos lá, em outras lições, né? Outras lições passadas eu já passei por aqui, por esse Gênesis capítulo 15 e o verso de número 18. Mas aqui, novamente leio, e trata-se a respeito da promessa de Deus, do renovo da promessa do Senhor. E a sugestão aí do versículo é o verso 18, porém, eu quero fazer a leitura do verso 13 em diante. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aqui está a razão pela qual Deus, ele não entrega a terra naquele primeiro momento a Abrão. Ainda precisava cumprir os propósitos de Deus na íntegra. Então o Senhor Deus tinha a promessa de entregar a terra nas mãos dele, e Deus disse que a terra seria aquela ali onde Abrão está, mas como lido aqui no nosso material, não era naquele momento e nem mesmo ao próprio Abrão, ou seja, seria para a sua, aqui no caso, a quarta geração, que voltaria. E isso porque no verso 16, a última parte, diz que a medida da injustiça dos amorreus ainda não estava cheia. E por que isso? Porque o próprio povo que ali se formaria a partir da descendência de Abraão seriam executores de um castigo divino, de um castigo de Deus, de um juízo de Deus sobre aquela nação, aquelas nações ímpias que ali estavam. Mas precisava o tempo se completar. E aí eu leio o 17. Sucedeu que, posto o sol, escuridão, eis um forno de fumaça, uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Toda aquela terra. E aqui nós temos a expressão: tenho dado a tua semente. Então, não diz sementes. Há um destaque para a semente, assim como Paulo fez ali em Gálatas, que nós lemos. Agora, preste bem atenção. Nós estamos diante de umas passagens bíblicas do Primeiro Testamento, em que nós temos presente as tipologias bíblicas, ou seja, as figuras. E o Senhor, para ele mostrar aquilo que ele vai fazer, ele está fazendo no mundo espiritual, Deus também faz acontecer no físico. Então está acontecendo ao mesmo tempo que acontece no mundo físico, o Senhor está permitindo que aqueles que fazem parte da história, e nós que hoje estamos lendo a história, nós possamos compreender aquilo que Deus está fazendo no mundo espiritual, tá bom? Então nós temos, ao mesmo tempo que o Senhor fala a respeito de uma semente, que é uma semente humana, e que realmente vão ficar cativos, e depois eles seriam trazidos para aquela terra onde Abraão estava. E isso é realmente literal, isso é realmente ali para a terra de Canaã, acontece. Porém, tudo isso aqui tem um apontamento para o mundo espiritual, daquilo que Deus, conforme nós falamos, repetimos agora, Gálatas, Paulo fala a respeito da semente, da descendência de Abraão sendo Cristo. Então é uma figura daquilo que o Senhor um dia faria através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuemos.
A segunda parte agora desse parágrafo, embora seja inegável o caráter literal dessa promessa e a sua realização fosse indispensável para que o povo israelita pudesse cumprir sua missão de ser o depositário das promessas, dos oráculos divinos, até que a verdadeira posteridade, ou seja, Cristo Jesus, chegasse, notemos que o usufruto desse direito divino sempre esteve condicionado à obediência e à conformação dos israelitas aos termos, não de um concerto, mas da promessa feita a Abraão: a tua semente darei esta terra. Por essa causa, a nação judaica, ela foi diversas vezes ao longo da sua história privada da herança da terra, como quando da desolação das 10 tribos do norte pelos assírios e depois na deportação de Judá pelos babilônios, e ainda por fim no cerco e na destruição de Jerusalém pelos romanos durante o ano 70 depois de Cristo, que resultou na dispersão do povo judeu por quase 2000 anos. Então vejam, embora tenha sido uma figura, ela realmente se concretizou, se realizou ali na parte literal, como eu já havia falado. E este acordo aí que Deus fez com Abraão estava condicionado aí à obediência. E conforme nós lemos, e já houve o destaque da parte lá da região norte, e depois o sul também, e a época de Jesus, não cumpriram com essa parte aqui. O povo um tanto desobediente, uma nação desobediente a Deus, e pela sua desobediência veio o juízo do Senhor. Então, embora fosse uma figura, uma sombra dos bens futuros, como diz Hebreus, o escritor aos Hebreus, como Paulo também escrevendo na primeira carta, capítulo 10 de 1 Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios, nós temos aí as figuras, mas mesmo assim o Senhor estava corrigindo aquele povo por falta desta obediência aos termos que Deus havia estabelecido junto com Abraão. Abraão, o patriarca, esse foi totalmente obediente ao Senhor. Já essa descendência carnal aí, ela não é plenamente obediente. Aí nos anos que se seguiram, acabaram caindo em contradição e desobediência às ordens de Deus, e por isso não escaparam da correção do Senhor. Tá bom? Nós temos as 10 tribos do norte, elas sendo dizimadas totalmente, mas Judá e Benjamim, as duas nações, tribos do sul, essas aqui Deus manteve. Para quê? Porque a promessa de Abraão precisava se cumprir. Então Deus tem aqui esse remanescente com os quais ele está trabalhando, e esses aqui, eles realmente são os depositários das promessas e dos oráculos divinos, até que a verdadeira posteridade, preste atenção, eles são depositários das promessas, dos oráculos divinos, até que a verdadeira posteridade se manifestasse. Qual que é a verdadeira posteridade? Cristo Jesus. Infelizmente, quando Jesus se manifesta, nós temos que o povo também não acredita, não recebe, ao contrário, eles desprezam este aí que era o cumprimento da promessa, o real cumprimento da promessa de Deus na vida deles. E assim também nós temos aí Lucas capítulo 21, verso 24, tratando a respeito da dispersão do povo judeu nessa ocasião da invasão dos romanos aí em Jerusalém. No nosso segundo parágrafo agora, da terra prometida a Abraão, a recente restauração da nação de Israel em sua terra demonstra a fidelidade de Deus, e é um memorial da promessa feita a Abraão, sem dúvida, mas ao mesmo tempo oculta, ou seja, encobre uma realidade mais sublime,
com a qual a herança material da terra não está necessariamente relacionada. Como que nós percebemos na Bíblia Sagrada, e já falei e torno a repetir, porque é pedagógico, né, essa repetição, nós olhamos para o Primeiro Testamento, principalmente, nós vemos uma promessa no mundo físico, que é uma sombra e que vai ter cumprimento no mundo espiritual, na realidade espiritual. Mas nós vemos no mundo físico as coisas acontecendo. Bom? E aqui nós lemos que o retorno dos judeus para a sua terra aconteceu também na realidade. É realmente verdadeiro isto. Porém, ficou oculto aí algo que Deus faria semelhante no mundo espiritual. Continuemos a nossa leitura. A verdadeira promessa ou bênção que alcança a todos aqueles que pela fé em Cristo Jesus tornam-se filhos de Abraão é, primeiro, a redenção ou livramento do poder do pecado e o direito à herança da vida eterna em novo céu e nova terra. Do que muitos israelitas que o são apenas segundo a carne, eventualmente também se tornarão herdeiros, segundo a eleição da graça, que, como nos explica o apóstolo Paulo, diz respeito a um remanescente, e não a todos os que pertencem a Israel, segundo a carne. Nós precisamos entender bem isso aqui. Então, o Senhor Deus, Ele promete para o homem uma bênção espiritual maravilhosa e extraordinária. Para que o homem pudesse entender tal coisa, então Deus precisou fazer isto no mundo físico. Para tanto, Ele levantou Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó, José. Depois de José, as 12 tribos, né, formou aquele povo. Então existe um povo realmente político, chamado povo de Deus. Mas Deus fez tudo isso aí para ele, primeiro, esse povo ser o canal do cumprimento das promessas, e outra, para que por meio desse povo, os demais povos pudessem entender aquilo que Deus está fazendo. Não que este povo, segundo a carne, fosse os donos ou os herdeiros reais, verdadeiros da promessa de Abraão. São figuras. Então nós precisamos prestar bastante atenção nisto aqui. A verdadeira redenção, que é o livramento do poder do pecado, o direito a uma herança verdadeira, que é a vida eterna, esta não vem por meio de um povo carnal, de forma alguma. Isto aqui, novo céu e nova terra, só é possível pela fé em Cristo Jesus. E para que se tenha fé, nós já falamos tantas vezes nessas aulas, esta fé é dom de Deus, gente. O homem não nasce com isso. O homem não acorda um dia com desejo de se salvar. Um desejo próprio humano, de forma alguma. A fé é dom de Deus. E quando Deus concede essa fé ao homem, aí sim é porque Deus está mostrando para ele que este homem faz parte do seu projeto. Portanto, é eleito dele, foi eleito por ele. E desde quando? Desde um momento aí que o homem se despertou? Não, desde a fundação do mundo. Então nós tratamos aqui de que esses que serão salvos não são de uma linhagem carnal, mas da linhagem espiritual. Tanto é que a gente vê essa figura também em Ismael e Isaac. Ismael era filho da escrava. Chega um tempo aí que o Ismael cresce, depois Isaac cresce também, e Sara vai dizer, o filho da escrava não vai herdar a promessa com o meu filho. Verdadeiro herdeiro era exatamente Isaac.
E este aqui não nasceu da carne. Ismael nasceu de desejo carnal, de ajustes no plano físico. Isaac nunca, não nasceu de ajuste físico. Isaac nasceu de uma promessa de Deus. Quando tanto Abraão quanto Sara não tinham condições nenhuma de gerar filho. Este foi gerado pela vontade de Deus. E é nesta linhagem aqui que a promessa de Deus, ela vai se cumprir. A eleição da graça. E aí eu quero fazer a leitura dos textos que estão apontados aqui para nós. Primeiro começamos com o capítulo 3 de Efésios, verso 4 e até o verso 6. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, para se alcançar a promessa, a verdadeira, a promessa espiritual, da qual Deus falou a Abraão, é necessário ter a mesma fé de Abraão. E esta fé, ela vai culminar onde? Em Cristo. Por isso, todos aqueles que querem a bênção de Abraão, todos os povos, agora indistintamente, judeus e gentios, precisam estar em Cristo Jesus, porque é através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é que o homem é alcançado, é salvo, é transformado. Romanos, no capítulo de número 11, o versículo 1 até o 7, nós temos alguns versículos a mais, contudo, o assunto obriga nós lermos esses versículos aqui, para que não fique como sendo minha interpretação. Não é minha interpretação. Eu estou lendo o texto sagrado. Eu estou lendo a Bíblia Sagrada. Então vamos lá, verso 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Que povo é esse? Povo judeu. De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha o testemunho de Paulo, judeu. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, busco a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Olha o texto. Nós temos aqui Paulo destacando. Ele, como judeu, foi salvo? Foi. Só que tem uma coisa. Qual que foi a condição? A eleição da graça. E ele é o defensor dessa tese aqui, desse evangelho. Tese não, né? Evangelho. Pois que ele era um perseguidor da igreja, perseguia esse evangelho, até que um dia Cristo Jesus se manifestou a ele no caminho de Damasco. E a partir dali, ele então percebeu, ele passou a conhecer o que realmente ele perseguia e se entregou a Cristo naquele momento. Mas não porque ele quis, porque era projeto de Deus. Tanto é que ele vai escrever depois e vai dizer
que ele é escolhido desde o ventre da mãe. Entendeu isso perfeitamente. E aqui no seu escrito, vejam, quando fala de Elias, Elias pensou que era só ele. Não, tem um remanescente. Tem do povo de Deus, daqueles que se consideram. Eles se consideram o povo de Deus, porém todos se prostraram diante de Baal. E é onde Elias questiona, só eu fiquei. Deus diz, não, eu tenho ainda 7.000 que se não dobraram. E esses 7.000 não se dobraram por quê? Porque estes são eleitos por Deus. Estes são aqueles que o Senhor Deus conserva. Então agora, o tempo, esse grupo que ficou, um resto, é segundo a eleição da graça. E se é por graça, já não é por obras. Então não é porque faz parte da linhagem de Abrão, na carne, no físico, no sangue. Não, é por causa da eleição. E a eleição alcança tanto gentios, quanto alcança também aqueles que são da linhagem de Abraão, segundo a carne. É graça aqui. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e outros foram endurecidos. Vamos ao nosso terceiro tópico. Agora nós vamos falar da descendência de Abrão. Vamos fazer a leitura aí desse primeiro parágrafo e a primeira parte. Além de lhe prometer a herança da terra das suas peregrinações, o Senhor Deus também assegurou a seu servo Abraão que lhe suscitaria semente. Isto é, uma descendência que herdaria as mesmas promessas e eventualmente desfrutaria do seu cumprimento. A esterilidade de sua mulher Sara e a idade avançada de ambos, de modo algum afetaram a confiança do patriarca de que, como Deus havia dito, essa descendência seria suscitada a partir do casal. E que, não obstante as aparentes dificuldades e contradições do seu estado físico, esse descendente se tornaria uma grande, numerosa e poderosa nação. Nós vemos que Deus ele está constantemente mostrando que a obra que ele realiza não é humana, não é de uma sequência humana, mas sempre de uma intervenção divina. Nunca vem tudo que é testemunho, que vem, por exemplo, na horizontal, vou usar esse termo horizontal, que é do ponto de vista humano, e vem desde Adão, é tudo manchado por pecado. E no meio destes que se corrompem por causa do pecado, Deus interfere, Deus intervém e Deus levanta vamos repetir, como Abel, como Noé e agora como Abrão, Isaac, Jacó. Então o Senhor levanta é Deus, é proveniente de Deus. Então a obra de salvação, de redenção, de promessas espirituais das quais nós aqui estamos falando, vem do alto. É como o Senhor Jesus quando estava conversando com Nicodemos. Nicodemos, necessário te é nascer de novo, porque aquele que nasce da carne é carne, do sangue é sangue, mas aquele que nascer do Espírito, esse é Espírito. Então existe um nascimento na horizontal, que é no mundo físico, do desejo do homem, da mulher, como está escrito lá em João capítulo 1, verso 11, 12, mas existe um outro nascimento, um novo nascimento, que vem do alto. E no termo de João 3, da conversa de Jesus com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Esse de novo é do alto, é nascer da vontade de Deus. Então precisa haver a intervenção divina. E aqui no caso de Abrão, nasce Isaac. Isaac nasce da vontade de Abrão, carnal, do desejo carnal de Abrão? Nasce do desejo carnal de Sara? Não. Esses dois não tinham mais condições para isso.
avançadíssimos em idade, o corpo já estava amortecido. Fora isso, a mulher que seria a que geraria, ela era estéril desde sempre. Então, muita coisa aqui que era impossível acontecer do ponto de vista humano, vai acontecer do ponto de vista de Deus. Então, uma numerosa nação que se levanta é segundo a vontade, repetimos, segundo o desejo de Deus, a eleição de Deus. Depois vocês vão ler Gênesis 15, 17 aqui com calma. Na segunda parte do parágrafo, depois de ver seu filho Isaque nascer, alcançar juventude, tendo já despedido Agar, a escrava, com o filho dela gerado, no caso Ismael, o patriarca mais uma vez demonstrou sua fé e confiança no Todo-Poderoso, não titubeando ante a prova final de oferecer tudo que tinha, seu único e amado filho, em holocausto, considerando aquele que havia dado a vida ao menino e agora a solicitava de volta, era poderoso para trazê-lo de volta à vida, a fim de cumprir as promessas. Olha a fé desse homem. Porventura, um comportamento desse aqui pode ser humano? Desde quando que um homem, na sua natureza, suportaria tal coisa? Isso aqui realmente tem que ser uma pessoa diferenciada. E qual que é o diferencial? A fé desse homem. E repito, fé não é de origem humana. A fé é de origem divina. É essa capacidade de Deus para nós alcançarmos o sobrenatural. Aquilo que a nossa carne nunca faria, nunca realizaria ou suportaria. Esse homem suporta pela fé. E aí nós temos Deus pedindo o seu filho, ele pega o filho, prepara tudo. Ele prepara tudo para fazer o holocausto. Tanto é que chega ao pé do monte, o menino vai perguntar: pai, está tudo pronto aqui, cadê o cordeiro? E ele olha para o menino e diz: Deus proverá para si um cordeiro. E para os seus moços, diz: fiquem aqui, que eu e o menino, nós vamos subir, vamos adorar, e depois retornaremos para vocês. Ele não diz eu retornarei, ele diz nós retornaremos. Mas ele estava disposto a sacrificar aquele menino. E assim, eu vou ler Hebreus mais uma vez com vocês, que é o capítulo de número 11, mais uma vez, e agora o verso 17, 18 e 19, que diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Aí, Isaque, uma figura até do próprio Cristo que seria sacrificado, mas como figura não foi. E ali o Senhor Deus realmente colocou um cordeiro ali. Mas Abraão, como uma figura de Deus, nesse caso, dá o seu próprio filho ali em sacrifício. Em obediência, ele se entrega. E o Isaque, da sua parte, também obedeceu ao pai. Foi até a morte, até o último instante, quando o Senhor Deus disse para Abraão: agora nós sabemos, eu sei que temes a Deus. E ali estava um cordeiro, conforme ele havia dito, né? Conforme ele havia profetizado. Deus providenciou. Agora, o filho primogênito de Abraão não morreu. Agora, o primogênito de Deus, esse sim, esse foi morto na cruz para que pudesse nós termos o perdão dos nossos pecados. Tiago, capítulo 2, e o versículo 21 até o verso 23. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi injustificado. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque?
bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Para ser amigo de Deus, tem que crer, se crer tem que obedecer. Para crer e obedecer, então tem fé. E toda fé, ela pode ser um pouco abstrata, porém, existe a manifestação dessa fé no mundo físico. E essa manifestação se dá pelas obras que são praticadas, que são realizadas no tocante a isso. Abraão é novamente aqui uma lição muito poderosa para nós. Finalizando, é necessário acrescentar ao que já foi dito quanto à nação política ou terrena de Israel, que os israelitas, enquanto povo eleito para receber, guardar as promessas, os concertos, as leis, os oráculos divinos, também cumpriram a sua finalidade com o nascimento do Salvador Jesus, o qual nasceu de uma mulher israelita sob a lei. E em Cristo, a bênção de Abraão finalmente pôde alcançar os gentios, assim como aos judeus, fazendo de ambos os povos um só, conhecido também como a Igreja de Cristo, o verdadeiro Israel de Deus. De modo que, qual é o verdadeiro Israel de Deus? O povo israelita, o descendente de Abraão segundo a carne? Não. O verdadeiro Israel de Deus é a Igreja de Cristo. São aqueles que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, os judeus, os israelitas, na sua grande importância, lógico, as promessas chegaram até as outras nações, os outros povos por meio deles. O próprio Cristo nasce dessa nação. Então, como o Senhor Deus, ele está realizando algo no mundo físico, ele precisa ter aqui esta representação física. E aqui, no caso, foi o povo israelita, posteriormente, o povo judeu. Mas tudo isso é para que pudesse a bênção de Abraão chegar a nós. E isso viria por meio de Cristo, Jesus nosso Senhor. Olha para esse slide que eu trouxe. Esse desenho agora, que eu coloquei aqui. Eu estou mostrando para vocês, de uma forma bem simples, espero que clara para todos nós. E nos dois círculos, eu coloquei aí dois conjuntos e coloquei uma interseção, né? E eu coloquei de um lado judeus, eu coloquei do outro lado gentios. E na interseção, na união, e na união dos dois conjuntos, aí nesse tom amarelado, eu coloquei a setinha apontando que aí está a Igreja de Cristo, o verdadeiro Israel de Deus. O que eu quero apontar com vocês com a setinha de judeus e com a setinha de gentios para a união dos dois círculos? Eu estou mostrando que na amarelo é a igreja. Para fazer parte da igreja é preciso ter a fé em Cristo Jesus. E agora, tanto judeus quanto gentios estão nas mesmas condições. Todos os homens na face da terra, eles foram destituídos da glória de Deus. Todos estão afastados de Deus. E só existe uma forma do homem se voltar para Deus. E essa forma é Cristo, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo é a reconciliação do homem com Deus. E em Cristo está se formando um povo que vai morar no céu, que vai tomar posse da Canaã, não física, mas da Canaã celestial. Esse povo está sendo formado aqui na terra. Não vai ser formado em outro lugar, está sendo formado aqui.
pela fé em Cristo, é a igreja de Cristo. E esta igreja, ela tem membros que estão saindo do meio de judeus, como aconteceu com o apóstolo Pedro e todos os apóstolos, inclusive agora Paulo, que nós lemos, que era um israelita, que foi príncipe dos judeus, que foi fariseu, príncipe dos fariseus, e que teve um encontro com Cristo, e agora está nesse ponto amarelado nosso aqui. Então vejam, dos judeus, creem em Jesus Cristo, dos gentios, creem em Jesus Cristo, e é o que nós temos em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 13, nós já temos também aí no capítulo 8, já Filipe saindo, e o próprio apóstolo Pedro também pregando na casa de Cornélio, alcançando os gentios. E no meio dos gentios espalhados, haviam judeus também, que iam recebendo Cristo, crendo em Cristo. Então, a condição para fazer parte desse novo povo que está sendo formado em Cristo Jesus, que Cristo é a cabeça, um novo corpo, Cristo a cabeça e todos os demais, os membros desse corpo, a condição é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele deixou a sua glória e veio aqui para morrer naquela cruz para expiação dos nossos pecados, sendo Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo morreu por nós, morreu. Mas ao terceiro dia, não permaneceu morto, ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus. E um dia voltará para buscar este povo aqui, ó, que eu estou destacando para vocês. Esses que verdadeiramente são herdeiros da promessa, pela fé, pela eleição da graça. Isso é o que nós temos no Novo Testamento escrito para nós. E desde Gênesis, nós estamos acompanhando o desenho de Deus nas figuras que Deus está mostrando como Ele está trabalhando. Seguindo para o nosso segundo e último parágrafo, e agora desse terceiro tópico, a descendência de Abraão, assim, embora pertencer à nação israelita significasse possuir um elemento distintivo, isso nós não negamos, de um conhecimento especial do Deus verdadeiro, nunca foi uma garantia de ser de fato filho de Deus e herdeiro da promessa da vida eterna. Os verdadeiros filhos sempre foram aqueles que o são em espírito. Essa realidade, no entanto, permaneceu oculta durante aquele estágio do amadurecimento do povo de Deus, vindo à luz neste tempo presente, através da pregação do Evangelho. Vejam, Ismael, voltando aqui para Abraão, Ismael era filho de Abrão? Sim, só que era filho de Abrão com Agar. Ali foi um ajuste que nós falamos, carnal. E ali demonstra, prefigura aqueles que são da carne. Ismael, embora tenha herdado alguma coisa de Abrão, do mundo físico, de material, mas espiritual não herdou. Quem é que herda a parte espiritual? Qual que é a linhagem que está contida as promessas espirituais? É em Isaac. Este sim é o verdadeiro filho da promessa. Então nós já temos a figura nesses dois filhos de Abraão. Então não é o fato de ser filho de Abraão que vai garantir que seja parte dos herdeiros da promessa espirituais, de forma alguma. A verdadeira descendência é em Cristo Jesus. A verdadeira herança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 9 e o versículo de número 6. Vamos fazer essa leitura com vocês. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel
são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, a importância de eu fazer a leitura desse capítulo e versículos é mostrar que o que eu estou falando não é minha interpretação, não é como eu entendo. Eu estou falando conforme o que está escrito no texto sagrado, numa carta tão importante para nós, que é a carta de Paulo aos Romanos. Então, conforme eu acabei de falar, nós acabamos de fazer a leitura aqui para vocês. E por fim, eu quero fazer a leitura da carta que Paulo escreveu aos Gálatas agora, e o versículo 15 e o versículo 16. Capítulo 6. 15 e 16. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, ou seja, judeus, nem a incircuncisão, ou seja, gentios, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, nova criatura, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Não o Israel carnal, mas o Israel de Deus. Então, onde há virtude? A virtude está em ser uma nova criatura, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então não importa se eu faço parte de um povo A ou de um povo B, isso não tem importância. O importante é se eu faço parte do novo povo que está sendo formado em Cristo Jesus. Este novo povo está abandonando todas as coisas velhas, pois tudo está se fazendo novo. E esse povo agora tem uma viva esperança no seu coração. Jesus um dia voltará, e quando Jesus voltar, pegará esse povo, arrebatará esse povo e o levará esse povo para estar com ele para todo o sempre em novos céus e nova terra. Assim, lemos agora a conclusão dessa lição de número 11, a história de Abraão. Abraão foi não apenas o pai da nação israelita, mas também, e antes mesmo disto, pai de todos os crentes, sendo judeus ou gentios, circuncidados ou não. Assim, todos nós fazemos parte da grande multidão de filhos que naquele grande dia virão de todas as partes do mundo para se assentarem à mesa junto de seu pai e descansar junto a ele, junto ao próprio Deus. Dessa forma, meus irmãos, nós passamos pela lição de número 11, a história de Abraão, com esse esboço. Uma introdução, um primeiro tópico, a chamada de Abraão, um segundo, a terra prometida, terceiro, a descendência de Abraão, e por fim, a conclusão que acabei de ler. Apresento mais uma vez o texto áureo que leio. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aí Hebreus, não Gênesis, né? Vamos arrumar isso aqui, pois o texto é de Hebreus, não de Gênesis. Hebreus capítulo 11,
verso 8 até o verso 10. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.